Bom dia, senhores. Eu sou o Tenente Alex. Hoje eu vou fazer o exercício número 6 do capítulo 13 do livro do Halliday. É o capítulo que fala sobre gravitação. O exercício 6 é um exercício simples. O exercício quer saber qual a força resultante aplicada aqui nessa partícula 5, essa partícula aqui do meio, sendo que 4 corpos em forma de quadrado aqui estão em torno dessa partícula de massa igual a 2,5. O problema dá as massas de todas as partículas e as partículas periféricas estão em formato de quadrado. Um quadrado de lado L, um lado de 20 centímetros. E ele pede qual a força resultante, a força gravitacional que nós temos aqui na partícula 5. Por simetria, nós podemos ver que a partícula 4 e a partícula 1, as partículas têm a mesma massa, então a força gravitacional que elas aplicam em 5, elas têm o mesmo módulo e sentido oposto. Como nós vimos, a força gravitacional ela sempre está na direção da reta que une as duas partículas. Então a força gravitacional faz uma partícula atrair a outra. Como elas têm a mesma massa e sentido oposto, uma força anula a outra. Então não haverá força nessa direção na partícula número 5. Então a força resultante será formada apenas pela força gravitacional que 2 exerce em 5 e a força gravitacional que 3 exerce em 5. A força gravitacional que 2 exerce em 5 mais a força gravitacional que 3 exerce em 5. Então, substituindo aqui os valores, força gravitacional que 2 exerce em 5 é a constante gravitacional vezes a massa de 5 vezes a massa de 2 dividido por r ao quadrado. R é a distância entre as duas partículas. Se nós temos o lado do quadrado, nós facilmente calculamos a distância entre as duas partículas. Mais a constante gravitacional novamente, menos, por quê? Nós vamos adotar essa direção aqui como menos. Para cá, a força que 2 exerce em 5 é positiva e a força que 3 exerce em 5 é negativa. Menos massa de 5 vezes a massa de 3 dividido por r ao quadrado. Rearranjando a equação, colocando em evidência G M5 M2 menos M3 dividido por r ao quadrado, nós encontramos a força resultante em 5. Então, basta substituir os valores, lembrando das unidades que nós temos em gramas e em centímetros. Eu gosto de transformar tudo para o sistema internacional. Então, nós temos todos os valores. Nós temos a constante gravitacional, nós temos a massa de 5, a massa de 2 e de 3 e a distância. Fazendo a conta, F igual a 1,67 vezes 10 a menos
14 newtons. E esta força é positiva. Então a força vai estar na direção de 5 apontando para 2. Se desse negativa, a força teria a direção de 2 para 3. Então a força tem este módulo. Agora, para calcular a direção da reta que a força está orientada, basta nós temos a força que tem este módulo 1,67 vezes 10 a menos 14 newtons. Esse ângulo aqui, por ser um quadrado, é 45 graus. Vou apagar aqui. Então, a força resultante, os componentes da força resultante, terá o módulo 67 vezes 10 a menos 14 vezes cosseno de 45, será essa projeção em x, e mais seno de 45 j. Fazendo as contas, a força resultante é igual a 1,18 vezes 10 a menos 14 e 1,18 vezes 10 a menos 14 j. Então, encontramos a força resultante que age sobre esta partícula número 5. Qualquer dúvida, envie pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom. Obrigado.